Novamente, bom dia a todos. Obrigado pela presença na nossa apresentação. Espero que esse possa ser um webinar útil para todos e produtivo. Para a gente começar, eu coloquei aí nessa nossa primeira tela um quadrinho, acho que todo mundo conhece esse blog, Vida de Suporte. Eu gosto muito dessa historinha, acho que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Bom, me apresentando aqui rapidamente, meu nome é Luiz Montanari, eu sou atualmente o gerente de atendimento comercial da LogicNow aqui no Brasil. Estou na empresa desde agosto de 2013. Os meus dados de contato estão aí. Por favor, caso vocês tenham qualquer dúvida, qualquer necessidade, entrem em contato comigo. Bom, vamos lá. Prosseguindo então para o nosso assunto, hoje a gente vai falar das questões conceituais que envolvem um help desk ou um service desk. Daqui a pouco a gente vai falar também da diferença desses dois termos. Mas para iniciar, é importante a gente ter em mente que a estruturação de um service desk ela vai muito além de simplesmente ter um ponto único de contato. Né? Às vezes a gente pensa que ter um Service Desk é ter uma ferramenta de Service Desk onde eu vou centralizar todos os chamados. Não. Só isso não é o suficiente. Tá? Nós precisamos ir muito além de estar apenas com um ponto único para concentrar todos esses chamados. Tá? Para que o MSP ele atinja realmente o objetivo e agregue mais valor ao negócio dele, é necessário a adoção de algumas práticas que podem realmente ser decisivas no funcionamento de toda a TI. Tá? Então a gente precisa fazer aí uma revisão de quais são os pontos obrigatórios, quais são os itens necessários para que nós tenhamos realmente um service desk, né? E não só uma ferramenta de chamados. Para iniciar, vamos entender um pouco da definição de o que é ser um MSP. O MSP, basicamente, é uma empresa de prestação de serviço em TI que assume a responsabilidade ou de todo o parque dos seus clientes ou de uma parte desse parque. Mas aquilo que ela toma conta, ela realmente assume a responsabilidade. Tá? É como ser um departamento de TI terceirizado. Ok? Sempre com valores fixos, mensais ou anuais, garantindo assim ao cliente uma cobrança por serviço e não necessariamente por horas de atendimento ou algo do gênero, ok? O MSP ele precisa de 3 itens obrigatoriamente. O RMM, Remote Monitoring and Management, que é uma ferramenta de monitoramento, gerenciamento e automação. O Max é uma ferramenta RMM. Tá? Ele precisa de um NOC, que é a capacidade de receber todas as informações de possíveis incidentes assim que eles ocorram, ok? O Max permite que você construa um ambiente NOC, e quando eu falo de ambiente NOC, eu não estou me referindo especificamente à infraestrutura física, tá? Vários televisores, como na imagem aqui de exemplo. Não. Mas a capacidade de receber esse alerta em tempo real, por exemplo, quando eu tenho um alerta, na hora já aparece no meu monitor, na hora já chega para mim um e-mail, já chega um SMS no meu celular. Então, isso é NOC, é obrigatório para que eu seja considerado um MSP. E o terceiro item, e o foco da nossa conversa de hoje, é o Service Desk. Então, eu preciso ter, dentro do meu ambiente de trabalho, um conceito de Service Desk e organizar o meu atendimento a nível Service Desk. Ok? Mas o que é organizar a nível Service Desk? Né? Vamos começar com uma diferenciação entre esses dois termos, que muitas vezes a gente acaba confundindo. O que é Help Desk e o que é Service Desk? Eu posso colocar de forma bem simples e resumida, né, mas tentando ser o mais enxuto possível, que Service Desk é a evolução na forma de trabalho conhecida como Help Desk. Tá? O que é Help Desk? É uma atuação reativa, ou seja, eu tenho atendentes, técnicos,
enfim, como você se organiza, que estão à disposição para caso ocorra algum problema, serem comunicados e então possam realizar esses atendimentos. Ele é descentralizado, então eu não tenho um ponto de contato único, eu não tenho uma ferramenta única que une todos esses chamados de forma concentrada. O perfil do atendente é um técnico, ele vai falar bits e bytes. A interação com o usuário é a distância. Eu crio uma barreira, eu crio uma distância com aquele usuário. Eu sou o técnico, ele é o usuário. Não tem problema, ele me liga, eu vou, resolvo, depois a gente não se fala mais. Eu crio uma tratativa, uma interação que gera uma distância entre o técnico e o usuário. O vínculo com o negócio é periférico. O foco é TI, eu estou vinculado ao negócio do meu cliente apenas pensando na tecnologia que ele usa. E eu esqueço de que ele não é um simples usuário, ele é uma empresa, ele tem um negócio. E a importância estratégica do helpdesk dentro da empresa é pequena. Por quê? Eu não vou criar planejamentos estratégicos para a minha empresa de prestação de serviço baseada em helpdesk. Por quê? Porque eu não tenho todo um histórico para conseguir entender quais são as reais demandas, já que eu não tenho uma centralização dos atendimentos. E é aí que nós temos, então, o Service Desk, por isso que eu chamei de uma forma de trabalho que pode ser uma evolução do conceito de helpdesk. Porque aí a gente já está falando de um atendimento que não se limita a ser receptivo, não se limita a ficar aguardando o cliente nos comunicar. Nós somos proativos, nós buscamos resolver problemas antes mesmo de o cliente nos comunicar informando sobre aquele problema. É centralizado, então tudo vai estar na mesma ferramenta de gerenciamento de chamados, de gerenciamento de tickets, conseguindo ter um histórico, ter relatórios completos, amplos, em relação ao que realmente está sendo feito a nível de atendimento. Eu crio um relacionamento com aquele usuário, porque o meu atendente ele não necessariamente é técnico, quando eu estou falando do Service Desk. Eu vou ter os meus técnicos no meu nível 2, no meu nível 3, mas o meu nível 1 não necessariamente é técnico. Ele pode ser um profissional que está muito mais focado em se relacionar com o usuário do que necessariamente fazer grandes manutenções. A interação com o usuário, por sua vez, ela acaba gerando muito mais envolvimento. Então, eu acabo fidelizando o meu cliente pelo usuário. Eu começo a entender o negócio do meu cliente, senão esses meus processos de Service Desk não vão funcionar. Eu preciso conhecer o negócio do meu cliente, eu preciso compreender quais são as reais necessidades de TI baseado no negócio dele, e não simplesmente baseado em tecnologia. E, obviamente, se o Service Desk ele acaba sendo um processo de trabalho dentro da minha empresa tão completo e complexo, ele acaba tendo uma importância estratégica extremamente grande. Eu acho que ficou simples de entender onde é que a gente quer chegar. Queremos, então, com essa conversa, fazer uma pequena introdução a um conceito de trabalho onde nós somos proativos, centralizamos os nossos chamados, geramos relacionamento com o usuário, nos envolvemos com a empresa, conhecemos o negócio do nosso cliente e isso nos leva a criar uma grande importância estratégica dentro da nossa companhia, dentro da nossa organização. Ok? Quais são os itens obrigatórios para que a minha prestação de suporte possa ser considerada um processo Service Desk? Primeiro, para o cliente, o usuário que está lá na ponta, ele tem que ter 5, esse meu processo, essa minha forma de trabalho tem que ter 5 características importantíssimas para esse usuário. Primeiro, eu preciso oferecer para ele uma solução de atendimento self-service.
que é isso na prática? Ele mesmo pode acessar, ver os próprios tickets, abrir um novo ticket, consultar a base de conhecimentos, enfim. Ele tem que poder fazer, ao menos parte do atendimento, por conta própria. Segunda característica, eu preciso fornecer para o meu cliente algo que seja rápido e confiável, o que não significa ligar e deixar recadinho. Né? Rápido e confiável eu só vou conseguir com uma ferramenta específica de helpdesk, específica de service desk. Acompanhamento de status. Se o usuário não puder acompanhar o status do próprio ticket, eu não posso considerar o meu processo de atendimento um service desk. Ele precisa, assim como no primeiro item, fazer isso a nível self-service, a nível ele mesmo clicar e olhar e poder acompanhar, sem a necessidade de interagir com ninguém da sua equipe. Tá? Ele, obrigatoriamente, tem que poder fornecer um feedback do atendimento, tá? Senão também não tem um processo Service Desk. E, obviamente, ele tem que receber treinamentos, principalmente em relação à abertura de tickets. Afinal, muitas vezes nós temos diversos problemas em relação ao atendimento que acabam atrasando a solução justamente pelo fato de que o usuário não compreendeu quais são todas as informações necessárias, por exemplo, para que ele faça a abertura de um ticket condizente ali com o nível de atendimento que ele espera. Né? Não adianta nada eu abrir um ticket para vocês dizendo meu computador não liga. Obrigado. Eu preciso dizer quem eu sou, qual é o meu computador. Peraí, eu estou falando que ele não liga, mas ele realmente não liga, não acende nem a luzinha do gabinete? Vamos entender direito. Eu preciso passar um pouco mais de informações, eu preciso dizer de que departamento eu sou. Né? Isso eu só vou conseguir através de treinamentos para o usuário. Vamos pensar nos itens obrigatórios agora para vocês. O MSP, ele precisa obrigatoriamente ter esses 7 itens, essas 7 características. O primeiro, identificar as tarefas por grupos, categorias. Eu preciso ter como separar cada uma dessas minhas tarefas, cada um desses meus tickets, por filas, por categorias de atendimento. Basicamente, fazendo um paralelo ao atendimento de hardware, vamos pensar que eu tenho várias bancadas. Cada bancada para determinado tipo de equipamento ou para determinado tipo de manutenção que eu vou fornecer para esses equipamentos. A mesma coisa tem que ser com um simples ticket de dúvida. Eu preciso fazer a divisão desses atendimentos, dessas tarefas, porque daí eu já estou englobando qualquer tipo de atendimento de suporte, nesse termo tarefa, tá? Poderia também chamar de ticket, para facilitar. Né? Então eu preciso ter como dividir esses tickets por categorias e por grupos. Junto com isso, eu preciso ter workflows customizáveis, ou seja, eu tenho que conseguir dentro do meu processo não ficar engessado, e sim ter a possibilidade de flexibilizar como é que o atendimento vai ser feito, para onde esse ticket vai ser enviado, quem vai fazer a tratativa, etc. Notificações automáticas é de extrema importância. Cai naquele conceito NOC. Eu preciso ter a capacidade de ser informado imediatamente assim que um ticket é aberto, independente da fonte desse ticket. Se ele foi aberto por um cliente que acessou o meu painel, se ele foi aberto pela ferramenta de monitoramento que identificou um incidente ou qualquer outra fonte. Eu preciso ser notificado imediatamente, mesmo que seja através de um e-mail. Acesso rápido a todas as informações pertinentes do cliente. Isso é muito importante, porque na maioria das vezes, quando a gente cria um ambiente helpdesk ou um ambiente service desk, nós não fornecemos para os nossos atendentes ou para os nossos técnicos a capacidade de conhecer a fundo o cliente através de um rápido acesso a todas as informações daquele cliente, como, por exemplo, o histórico de tickets dele, né, que está aí no nosso item seguinte. Outra informação importante, qual o contrato firmado com esse cliente? O que inclui esse contrato? Né? O técnico ele precisa ter em mãos
quem é o cara que eu estou atendendo. Não adianta nada eu criar todo um ambiente de atendimento se eu não sei quem é esse cliente, qual é o nível de atendimento que eu posso fornecer para ele. Uma outra questão muito importante, uma outra característica muito importante, é o fato de que esses atendentes precisam ter à disposição um acesso remoto rápido, seguro, eficaz, para que ele não perca tempo questionando: ah, mas qual é a ferramenta que você tem instalado? Não, baixa essa aqui. Putz, deu errado, usa essa outra senha. Não dá, né? A gente precisa ter algo centralizado em uma única ferramenta e uma ferramenta que seja uma ferramenta de qualidade, uma ferramenta que traga para a gente um ganho de produtividade. Um outro ponto aqui importante é a questão de ser fácil de escalar esse ticket ou associar esse ticket a um outro técnico. Vocês vão ver daqui a pouco a questão da criação dos níveis de atendimento, né, dentro da minha estrutura de Service Desk. Então, eu preciso, obrigatoriamente, ter como escalar esses chamados, essas tarefas, conforme o meu fluxo de atendimento. Né? Cai também naquela ideia do workflow customizável. Né? Eu não posso ficar engessado, eu preciso obrigatoriamente ter como fazer essa tarefa, esse ticket caminhar dentro da minha equipe, dentro da minha empresa. Ok, pessoal? Está fazendo sentido? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer informação, ou se vocês discordarem de qualquer coisa que eu estou falando, por favor, utilizem o chat. Como eu falei, o Bruno ele está acompanhando a nossa apresentação, está aí no chat interagindo com vocês e pode me sinalizar aqui quanto a qualquer questionamento. Beleza? Se o áudio estiver ruim também, por favor, vão sinalizando aí para a gente. Continuando aqui então. Itens obrigatórios agora para o gestor cliente. Né? A gente já falou de quais são as características que esse meu sistema de trabalho tem que ter para o usuário, tem que ter para a minha empresa e agora falta para o meu cliente, o dono lá da empresa que eu atendo. Esse cara, ele precisa obrigatoriamente receber notificações automáticas. Né? Eu preciso notificá-lo quando um ticket é aberto. Isso é muito importante para ele. Também preciso fornecer para ele um fácil acesso a todos os chamados. Não só dele, mas de toda a equipe dele. Preciso também manter com ele uma comunicação eficiente e simples. Por exemplo, fornecendo que cada chamado que ele abra, mesmo que não seja um suporte técnico, seja também centralizado na sua ferramenta de tickets e que você possa interagir com ele por e-mail. Ele nem sente que está usando uma ferramenta de ticket. Ele vai ter uma comunicação com você por e-mail ali de forma super simples. E, junto com isso, ele precisa ter relatórios mensais de todos os resultados. Né? Você vai fornecer para ele. Esse é o número de tickets que foi aberto, esse é o número de tickets por categoria, esse é o número de tickets que aquele usuário X abriu, esse é o seu usuário que mais abre tickets. Olha, esses são os tickets que virou o mês, sem eu ter resolvido, mas a gente já está em busca de uma solução. E assim vai indo. E também ele precisa ter a capacidade de fazer uma análise do chamado SLA reverso. Lembram-se que eu comentei sobre a capacidade do usuário de abrir um ticket, que nós temos que fornecer treinamentos? Precisamos fornecer para o gestor a capacidade dele analisar, através de um relatório, quais foram os tickets que, por qualquer motivo, vocês tiveram que estender o tempo de atendimento porque o usuário não abriu o ticket de forma correta. Então, isso precisa ser comunicado para o gestor. Por isso, esse item análise SLA reverso, onde o gestor vai conseguir compreender que há essa falha, que há essa necessidade, e então, juntos, você e o gestor do seu cliente vão criar aí um treinamento para esses usuários. Ok? Um ponto muito importante da criação desses processos de Service Desk é o fato de que isso precisa obrigatoriamente envolver todos os departamentos da sua empresa. Não adianta você criar um processo de atendimento, um processo de suporte brilhante
só com os seus técnicos. Não, a gente precisa envolver a empresa toda. Então, como eu coloquei aí no quadrinho, as mudanças a serem desenvolvidas são operacionais. Entretanto, é necessário envolver toda a empresa, de maneira que todos estejam motivados, pois é crítico que ocorram também mudanças culturais além das operacionais. Ou seja, todos os envolvidos, todos os colaboradores da minha empresa precisam entender que trabalhar em Service Desk é muito mais do que ter uma ferramenta de tickets, uma cultura da forma de atendimento. É como eu vou me relacionar com o meu cliente. Então, todos precisam estar envolvidos. Quando determinado departamento da minha empresa não está envolvido na criação desse meu processo, eu posso ter falhas onde, muitas vezes, por falta de conhecimento desse processo, um outro departamento pode colocar aí tudo a perder em relação à qualidade do meu atendimento. Por isso, a brincadeira aí do lado, com esse quadrinho também do Vida de Suporte, né? Colocando aí, né, um estagiário que desliga um servidor para carregar o celular. Né? Óbvio que acho que não vai chegar nesse nível. Se alguém já passou por isso, por favor, mandem para a gente esse feedback, porque realmente seria um caso incrível. Mas acho que serve bem como um exemplo de que a gente precisa, sim, envolver toda a nossa equipe, mesmo quando a gente está falando de um atendimento de suporte técnico, por exemplo. O software. Agora sim nós vamos falar de uma ferramenta. Né? Tudo que a gente está falando aqui, a gente confunde, estou falando de Service Desk, estou falando de ticket. Não, estamos falando de processo de atendimento, forma de trabalho, mas que, obrigatoriamente, como vocês viram nos itens, exige um software de qualidade. E esse software, a nossa sugestão é que ele esteja hospedado em nuvem, né? Seja um software cloud, e seja um software que tenha seu baseamento, vamos chamar assim, em bons conceitos de atendimento, né? Seguindo aí a adaptação de algumas práticas ITIL, garantindo assim uma qualidade nesse software, vamos chamar assim. Agora, o ITIL, primeiro é legal a gente ver quem que conhece, quem que usa ITIL, porque ITIL é algo extremamente complexo que não pode ser resumido em simplesmente um curso de 2 semanas que você possa fazer online. ITIL é muito mais do que isso e dificilmente a gente vai conseguir pegar ITIL e adaptar em 100% para pequenas e médias empresas que visam lucro baseado em suporte técnico. Né? Então, o ITIL ele não trata em momento algum de questões comerciais. Por isso que fica tão difícil pegar 100% desses conceitos e adaptar dentro da nossa empresa. Mas existem muitos pontos, vamos chamar assim, que a ITIL nos coloca, que é muito produtivo para nós aprendermos com esses pontos e aplicarmos, mesmo que de forma adaptada, no nosso processo de atendimento, no nosso processo de Service Desk. Como, por exemplo, os conceitos de SLA, a diferenciação entre ocorrência e problema e como trabalhar em cima disso. E, por exemplo, também a questão do planejamento quando há uma mudança. Tá? O SLA, já vou descrever aqui para vocês de uma forma mais completa, até porque tem tudo a ver com a questão dos nossos processos de Service Desk, mas aproveitando essa tela, ocorrência problema é algo que tem que ter muito claro na nossa cabeça, como que nós vamos agir quando nós temos 2 tipos diferentes de relato. O que é ocorrência e problema, fazendo de uma forma bem simples aqui, o que tem um livro completo para explicar. Tá? Ocorrência é quando eu tenho um incidente isolado. Por exemplo, eu tive uma máquina que, por algum motivo, teve determinado problema X. Ok, isso é uma ocorrência, eu vou tratar essa ocorrência, vou resolver essa ocorrência, vou fechar esse ticket, vou registrar os meus relatórios, enfim, vou fazer o atendimento daquela ocorrência. Quando que eu tenho um problema? Quando essa ocorrência passa a ser recorrente ou quando essa ocorrência atinge mais do que um equipamento isolado.
Aí eu tenho um problema. Eu vou me focar, quando eu estou falando de problema, em não necessariamente resolver aquela ocorrência, mas sim em identificar a causa para que eu possa, então, criar dentro dos meus processos de Service Desk toda uma manutenção preventiva e proativa, evitando que eu volte a ter esse tipo de ocorrência no futuro, porque eu já identifiquei que não é algo isolado. Então, lembram-se lá no começo, quando eu coloco a diferença entre Helpdesk e Service Desk, explicando para vocês que eu preciso sair do atendimento reativo e ir para o atendimento proativo? É justamente aqui um grande exemplo disso. Eu vou identificar a possível causa daquilo, vou criar toda uma estratégia para que eu possa evitar que isso ocorra novamente no futuro. Tá ok? Um outro exemplo aqui, pensando ainda nesse slide, a questão da mudança. Eu preciso pegar esses conceitos que a Agile me dá e adaptar para o meu negócio quando um cliente me pede, por exemplo, para mudar um equipamento de mesa. Parece uma coisa tão simples pegar um computador de uma mesa e colocar na outra, mas envolve todo um planejamento. Será que nessa outra localidade eu tenho tomadas suficientes? São da voltagem correta? Eu tenho toda uma ligação, todo o cabeamento? Está funcionando direitinho cada um desses plugs de rede? Preciso fazer esses testes. Preciso ver uma coisa tão simples, mas que eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo já passou por isso e já olhou para o cabo de energia, por exemplo, com uma cara de frustrado e percebeu que ali onde você colocou o equipamento, não dá para ligar, porque o cabo não chega, simplesmente. Uma coisa tão boba. A gente não planeja esses pequenos detalhes. A gente não faz o planejamento no nosso dia a dia e, por isso, a gente acaba perdendo muito tempo. Um outro exemplo super simples de mudança e que exige um planejamento complexo. Fazer a atualização do Windows. Eu tenho um notebook com Windows 8, eu quero atualizar para o 10. O Microsoft me deu de graça essa atualização, vou atualizar. Peraí, isso é uma mudança muito grande. Eu estou alterando o sistema operacional da máquina. Será que isso pode causar algum impacto nos softwares que eu uso? Será que eu não tenho algum sistema que eu uso para o meu trabalho que não é compatível com o Windows 10, por exemplo? Preciso fazer um planejamento. Eu preciso listar quais são todos os softwares utilizados. Eu preciso listar, inclusive, qual é o hardware. Quem sabe eu não tenho algum hardware que é incompatível com o sistema operacional, ou que eu tenho que fazer uma substituição de drive, por exemplo. Eu preciso ter isso listado, eu preciso ter isso planejado. Preciso colocar isso no papel, fazer toda uma programação para que só então eu faça esse tipo de mudança. Esses são pontos que a Agile nos traz como informações de qualidade desse nosso atendimento, que são facilmente adaptáveis dentro do nosso negócio, nesse atendimento de pequenas e médias empresas. Acho que todo mundo concorda com isso. Um outro ponto em relação à Agile, e aí já novamente adaptando alguns conceitos de melhores práticas para o nosso cenário de MSPs, é o fato de eu ter reuniões gerenciais com o meu cliente. Isso tem que ser no máximo trimestral. Eu preciso, no máximo, a cada 3 meses, sentar com o meu cliente com todos os relatórios e mostrar o que foi feito nos últimos 3 meses e planejar o que será feito nos próximos 3 meses. Tudo isso baseado no negócio dele, baseado na operação dele, e não baseado nos equipamentos, não baseado na tecnologia ou no meu suporte. O que eu preciso é fornecer para o meu cliente um atendimento de consultor, um atendimento que compreende as necessidades do negócio dele. Tá? Um outro ponto, os conceitos de onboarding, que é quando eu estou iniciando com um cliente. Então, eu estou no momento da assinatura do acordo. Eu preciso aproveitar esse momento para identificar necessidades de infraestrutura, melhorias que possam ser feitas, fazer toda uma consultoria, todo um inventário e até, obviamente, transformar isso em negócio. Né? De certa forma, transformar esses pontos que eu estou identificando, através dessa minha consultoria inicial, já novas demandas de negócio. Né?
Só que óbvio que para que isso seja bem feito, tem que ser feito por um engenheiro sênior, né? Eu não posso simplesmente mandar um atendimento nível 1 fazer esse tipo de análise inicial. Tem que ser eu, tem que ser o meu melhor técnico, tem que ser o supervisor, o gestor, enfim. Coloco aqui como engenheiro sênior, né, seguindo uma nomenclatura internacional, né? Mas é o que nós chamaríamos aí do nosso nível 2, nível 3, dependendo de qual é o grau de atendimento que a sua empresa presta. Tá? E isso vai ser feito durante o processo de boas-vindas, que é justamente esse onboarding, né? Que é quando o cliente está subindo a bordo do nosso processo de atendimento. Tá? Outro ponto, fluxo de suporte, diagnóstico, autorização de cliente para instalação de agentes, tudo isso precisa ser apresentado para o cliente. Qual é o meu fluxo de suporte? Como é que o ticket ele se comporta dentro da minha empresa? Quando que ele é escalado para nível 2? Quando que vai ser feito por e-mail? O que acontece se o cara ligar? O que é mais produtivo? Eu preciso ensinar o meu cliente tudo sobre Service Desk, tudo sobre o meu processo de atendimento, sobre o meu fluxo de suporte. Eu preciso também passar para ele diagnósticos reais sobre a infraestrutura dele, afinal, eu estou sendo pago para fazer também planejamentos preventivos e proativos, né? E tudo que eu fizer, até, por exemplo, a instalação de um agente no Max, eu preciso ter uma autorização por escrito do meu cliente. Isso tudo são pequenas adaptações de conceitos IT para o nosso mercado de MSP. Tá? E um ponto muito interessante é que, ao final de tudo isso, se por qualquer motivo você vier a deixar de atender esse cliente, toda a documentação de TI pertence ao cliente e não ao MSP. Então, às vezes a gente acaba ficando, ok, perdi esse contrato com outra pessoa, não vou ajudar essa outra pessoa a iniciar o atendimento. Não posso trabalhar dessa forma. Pertence ao cliente. Eu preciso passar para esse novo prestador de serviço, para essa nova empresa, qual é o cenário do cliente. Preciso passar toda a documentação, os relatórios antigos, enfim, eu preciso entregar tudo isso à empresa e, consequentemente, a empresa vai repassar isso para o novo prestador de serviço. Ok? Ainda pensando aí nas melhores práticas, vamos falar de SLA. Né? Se a gente for pegar por conceito, o SLA é basicamente o resultado entre dois fatores, a urgência e o impacto. Impacto é qual o impacto que o incidente causa no negócio. Urgência é tempo requerido para o início do atendimento. Se eu fizer um cálculo, né, buscando aí qual o resultado entre urgência e impacto, eu vou chegar a essa tabela que vocês estão vendo, onde eu tenho, por exemplo, se o impacto é alto, mas a urgência é média, eu tenho uma prioridade 2. Se o impacto é médio e a urgência é alta, eu também tenho uma prioridade número 2. Mas se o impacto é baixo e a urgência também é baixa, eu tenho uma prioridade número 5. Né? E essas prioridades vão justamente listar a criticidade dessa ocorrência, permitindo que eu tenha SLAs variados para cada um do tipo de ocorrência, para cada um do nível de urgência, para cada um dos níveis de impacto. Inclusive, podendo ter SLAs diferenciados para clientes que são prioritários e clientes que são que têm, né, um contrato comum comigo. É claro que fazer isso não é simples, a gente está falando de um conceito super complexo, que vai nos levar a ter um total de, nesse caso, 9 SLAs diferentes, né? 30 minutos, 1 hora, 2, 4, 6, 12, 24, 48 e planejado. 9 SLAs diferentes, é super difícil de manter isso numa equipe pequena, enfim, com processos de Service Desk se iniciando. Então, na prática, nós teremos uma redução nesse número de possíveis SLAs. A gente também pode falar sobre isso, mas é importante vocês entenderem o conceito real de SLA, como é que, inclusive, a ITIL trata isso. Né? Então, colocando na prática esse quadro, a gente tem, por exemplo, o seguinte. Preciso analisar
quem ou o que será afetado por aquela ocorrência, por aquele determinado incidente. Então, quem está sendo afetado é um servidor ou uma rede, porém isso não impacta sobre todo o negócio e esse cliente não é prioritário. Então eu vou atender ele em até 4 horas. Em compensação, eu tenho um outro cliente que no mesmo momento me reportou uma ocorrência, ou eu identifiquei essa ocorrência através do meu monitoramento, que há um erro ou uma solicitação que afeta uma área específica, é uma estação de trabalho só. Mas esse cliente é um cliente prioritário, então ele tem um contrato de SLA a mais, e não é qualquer estação, é a estação do financeiro ou a estação do diretor da empresa. Eu vou atender ele em 2 horas. Ah, mas eu estou passando na frente de um servidor que deu problema? Sim, eu estou passando na frente. Porque aquele servidor parado, no meu exemplo 1, ele não impactou sobre o negócio do meu cliente. A estação, no meu exemplo 2, impacta. Porque se for no financeiro, por exemplo, ele pode não estar conseguindo faturar. Se é o diretor, é o seu cliente, é o dono da empresa. Não preciso nem colocar nenhum outro exemplo, né, para explicar o quão urgente será essa solicitação. Fora o fato de que esse é um cliente prioritário, como eu coloquei. Aí eu tenho outros exemplos, né, uma solicitação individual, né, ou uma solicitação de substituição de micro. O que vai me levar a entender em quanto tempo eu vou iniciar esse atendimento? Justamente esse cálculo, né, entre a urgência e o impacto. A nossa sugestão é que, e aí, novamente, estou colocando sugestão, é importante frisar isso, já fugindo um pouco desse conceito AID, tá, que pede que haja essa complexidade maior no SLA. Mas a nossa sugestão é que vocês trabalhem basicamente com um SLA fixo para aquilo que é crítico e um SLA fixo para aquilo que não é crítico, tendo a variável de cliente prioritário ou cliente comum. Na prática, 3 SLAs diferentes. Por exemplo, eu tenho um SLA de 1 hora, que é quando o meu cliente ele é prioritário e precisa de um atendimento crítico, né? Um SLA de 2 horas, quando o meu cliente é prioritário e não é crítico. Essas mesmas 2 horas para clientes não prioritários, porém crítico. E, por exemplo, estou dando exemplos de horário aqui, tá? 4 horas para aqueles atendimentos que não são críticos e o cliente não é prioritário. Dependendo da forma que você vai organizar o seu Service Desk, você terá espaçamentos maiores, não só 1, 2, 4, né? Mas chegando aí a ter 8, até 12, quando é algo que o cliente não é prioritário e a solicitação não é crítica. Vale lembrar que o SLA ele é para início de atendimento e não para resolução da solicitação. Não existe SLA para resolução, porque nem sempre a resolução vai ser feita apenas pela sua equipe, como a gente vai ver agora, tá? Como é que funciona o atendimento? Como é que eu vou estruturar meu atendimento? Eu tenho os usuários ou os equipamentos, porque eu posso ter ocorrências reportadas pelo monitoramento, é sempre bom reforçar isso. Então, eu tenho usuários e equipamentos que me fornecem, então, incidentes que serão reportados no meu Service Desk. O meu Service Desk, por sua vez, que é todo esse processo de atendimento, vai devolver uma solução para aquele equipamento ou para aquele usuário. Isso acontece com, em média, 80% ou mais de todos os chamados. Porém, existe 20% ou menos que precisam ser encaminhados para especialistas ou para outros solucionadores. E eles é que vão encaminhar uma solução para aquele equipamento ou para aquele usuário. Justamente pelo fato de eu ter que escalar 20% ou menos dos meus tickets, é que eu não consigo, em hipótese alguma, criar um SLA que envolva o tempo de resolução. Quem são esses especialistas? Quem são esses outros solucionadores?
Pensemos nos especialistas. São os meus técnicos de nível 2, de nível 3, é o meu pessoal que dá suporte à central telefônica, ao cabeamento, é o meu pessoal de missão crítica, enfim. É justamente colocar na mão daquele que é mais especializado, né? O meu técnico com maior capacidade de suporte e manutenção. Os outros solucionadores é quando eu dependo de um terceiro, por exemplo, colocando isso, escalando esse chamado, esse ticket para o atendimento de um outro sistema, ou para o ERP do meu cliente, ou eu preciso comprar um equipamento. Como é que eu posso garantir que eu resolvo o seu problema em um dia, por exemplo, se dependendo do problema eu preciso pedir um micro novo, ou pedir qualquer peça nova? E isso pode ser que eu não tenha estoque, daí vai ter que falar com o fornecedor vai levar 3, 4 dias para me entregar, daí dependendo do equipamento que preciso configurar, se é um micro eu vou precisar formatar, instalar tudo, planejar, não dá para fazer em um dia. Então, é justamente pelo fato de que a gente vai escalar esses tickets que eu não consigo trabalhar com o SLA de resolução. É importante entender essa tela aqui, estou voltando para ela, é importante entender essa tela porque ela é o rascunho do que a gente vai conversar em relação à estruturação desse seu atendimento. Tá? E como é que você vai estruturar esse seu atendimento? Através de um conceito chamado dimensionamento do Service Desk. Tá? Eu vou ler aqui para vocês de forma bem simples esse conceito. Não basta definir os conhecimentos e expertise necessários para o seu Service Desk. Além disso, a organização deve possuir uma quantidade suficiente de atendentes e uma equipe técnica disponível de acordo com as demandas do negócio de quem? Do meu cliente. A estruturação do Service Desk deve necessariamente passar por esse dimensionamento da força de trabalho. Em outras palavras, não adianta eu ter técnicos que conhecem muito, não adianta eu decidir, o João é meu técnico nível 1 e o Pedro é meu técnico nível 2 e eu faço nível 3. Não basta isso. Eu preciso criar todo um processo de atendimento, toda uma estruturação, ou, colocando no conceito, o dimensionamento desse meu Service Desk. Tá? Além de se atingir o nível de serviço, que é o SLA, é importante manter esse nível de serviço. Ou seja, mesmo com as flutuações inerentes, mesmo com as pequenas variáveis que que a gente vem a ter no dia a dia, o atendimento ele tem que ter um nível de serviço que permaneça controlado. Né? Não posso ter grandes alterações, grandes altos e baixos, como eu coloco aí no slide para vocês. Né? É importante a gente conseguir ter essa visão de que, para que nós tenhamos um processo de atendimento bem feito, nós precisamos, então, acho que dá para ver o meu mouse aí, né? Vou usar o mouse aqui para poder explicar para vocês. A gente precisa, primeiro, estabelecer quais são as fontes de suporte. Por exemplo, o meu cliente pode me ligar, ele pode abrir um ticket, ou eu posso ter identificado em uma visita técnica uma demanda, ou o cara me mandou um e-mail, ou a minha ferramenta de RMM me trouxe determinado incidente. Em todas essas possibilidades, de todas essas fontes, tudo vai convergir na abertura de um ticket. Né? Mesmo quando o cara liga. Então, se o cara ligar, eu vou atender, vou pegar a solicitação dele e vou abrir um ticket. Eu não vou fazer o suporte aqui. Então, é importante também que o meu cliente entenda esse fluxo de que não adianta ele me ligar que eu não vou fazer o atendimento dele de imediato. Eu vou abrir um ticket. O ticket, uma vez aberto, tem um fluxo de atendimento próprio, onde eu vou ter SLA, análise de urgência, de prioridade, categorização desse ticket, que vai me levar. E vejam que aqui eu já estou nessa parte verde, aqui embaixo da legenda, né? É o nosso nível 1. Deixa eu dar um zoom aqui. Melhorou para enxergar? Beleza. Então a gente tem aqui no nosso verdinho, aí, no nosso nível 1 de atendimento, vai ser analisado esse ticket e uma vez analisado,
O nível 1 pode identificar que é possível fazer um suporte telefônico ou precisa ser encaminhado para o nível 2. Vamos imaginar que foi possível realizar esse suporte telefônico. Fiz o suporte. Consegui resolver o problema? Sim. Eu fecho o ticket e o cliente vai receber uma resposta informando que a solicitação foi resolvida. Ou então, não. Não foi possível resolver o problema por telefone, preciso realizar um acesso remoto. Não era só uma dúvida, preciso fazer determinada ação. Consegui resolver através do acesso remoto? Ótimo, fecho o ticket. Não consegui, não perco mais tempo. Já vou escalar isso para o meu nível 2. Tá? O nível 2, por sua vez, vai fazer o mesmo processo, mas agora eu estou falando de um profissional mais especializado naquele assunto. Então, ele vai fazer uma ligação, não conseguiu? Ok, vai partir para um acesso remoto. Não conseguiu? Ele pode, então, agendar uma visita local. Né? Essa visita local vai ser sempre feita entre o nível 2 e o nível 3. Vejam que o meu nível 1 de atendimento ele não consegue ir para a visita local sem antes passar para o meu nível 2. Na prática, o que isso significa? Recebi um ticket dizendo não consigo enviar um e-mail, por exemplo. Ok, meu nível 1 vai pegar esse ticket e vai ligar para o cliente. Eu falo, viu? Você não está conseguindo enviar o e-mail porque quando você clica aí não sai da sua caixa de saída? Ou então, será que não deu um problema aí na sua internet? Vamos dar uma olhadinha, coisas básicas, bem básicas. Fazer um acesso remoto aqui para te ajudar e tal. Putz, realmente não está indo. Não é problema aparentemente nesse equipamento. Pode ser alguma coisa do seu servidor de e-mail, que é dentro da sua empresa isso, você tem o seu próprio servidor de e-mail, então precisamos analisar o que está acontecendo, ou talvez seja alguma coisa de proxy, eu vou passar isso para o meu nível 2, para o especialista. O especialista vai então pegar esse chamado e vai dar uma olhada com mais profundidade. Não, vamos dar uma olhada aqui, vamos fazer um acesso remoto aqui no servidor, vamos fazer um acesso remoto, vamos acessar de alguma forma esse proxy, vamos ver se não é isso que está bloqueando, se não é um falha, etc, etc. Pois realmente não deu certo, a gente vai ter que ir lá. Já agenda então uma visita local. Ou escala isso para o meu nível 3, que vai fazer basicamente a mesma coisa. Né? Porque se a visita local não resolveu, quem que vai ter que tratar? O meu especialista, o cara que mais entende de suporte, que mais entende daquele assunto, ou é um terceiro nesse caso, porque eu descobri que o problema estava no servidor de e-mail, o servidor de e-mail não faz parte do meu escopo, é uma outra empresa que atende, então eu passo para esse terceiro, ou é realmente o cara mais especializado da minha equipe que vai fazer esse mesmo atendimento. Tá? Aparentemente, olhando isso daqui, a hora que a gente vê ele todo na tela, pode assustar, pode parecer complexo, mas eu tenho certeza que todo mundo conseguiu compreender o quão simples é fazer esse dimensionamento, e dessa forma a gente consegue garantir uma qualidade no atendimento. Como eu já falei lá atrás, o meu cliente precisa ter conhecimento de todo esse meu fluxo de suporte para que, com isso, a gente tenha um ganho de produtividade no sentido do cliente compreender como abrir melhor o ticket, como que ele vai receber esse chamado. Não fique me ligando no celular falando, abri um ticket, tá bom, eu sei que você abriu um ticket, eu recebo notificações disso, Então, a gente precisa expor isso para toda a equipe, não só para os técnicos, e precisa expor isso também para os nossos clientes, ok? Deixa eu tirar o zoom aqui. Prontinho. Continuando. Rapidinho aqui para a gente poder encerrar, porque na verdade já deu o nosso horário. Vamos otimizar os nossos processos, aumentar nossa produtividade usando as ferramentas Max da LogicNow. Hoje a LogicNow ela é a maior comunidade de MSPs do mundo. Nós somos mais de 13 mil MSPs utilizando as ferramentas LogicNow. Só no nosso grupo privado no LinkedIn são mais de 7 mil. Se vocês ainda não fazem parte desse grupo, por favor, nos avisem. A gente pode enviar um convite para o grupo.
Aqui no Brasil já são mais de 300 MSPs fazendo parte da nossa comunidade. O que a gente quer é justamente não mostrar esses números para dizer, olha quantos clientes temos. O contrário. O que nós queremos é propor que vocês interajam com todos esses números, né? Fornecer realmente uma comunidade onde aqueles que já tiveram a oportunidade de interagir com outros dos nossos parceiros sabem o quanto é enriquecedor isso. Estamos espalhados por todo o mundo, temos nossos centros de engenharia na Europa e nos Estados Unidos, nossos data centers estão nos Estados Unidos, Canadá, na Europa nós temos no Reino Unido, na Holanda, na Alemanha, temos também na Austrália, muito em breve espero que a gente tenha também aqui no Brasil, e temos à disposição para vocês o Max Remote Management, o Max Backup, o Max Mail, o Max Service Desk e todos os recursos que vocês estão vendo na tela para ajudar vocês em toda a prestação de serviço. Nosso objetivo é ajudá-los a crescer. Então, contem com a gente. Esse webinar foi gravado. Nós vamos disponibilizar o vídeo dentro de 1 ou 2 dias, assim como essa apresentação em PDF, para quem tiver interesse. Então, por favor, sinalizem para a gente, eu quero a apresentação, eu quero o vídeo, etc., que a gente vai mandando isso para vocês por e-mail. E qualquer necessidade que vocês tenham, por favor, entrem em contato com a gente. Para finalizar, como vocês sabem, eu gosto muito do Vida de Suporte, inclusive nós entramos em contato com eles e através de uma pequena parceria, nós acabamos recebendo aí deles uma tirinha super legal que eu vou deixar aí para vocês, compartilhar aí com vocês, tenho certeza que vocês vão se divertir junto com a gente. No mais, muito obrigado pela possibilidade de fazer essa apresentação, obrigado pela presença de todos. Qualquer dúvida, a gente vai responder por e-mail, porque infelizmente o nosso tempo estourou, como sempre, eu estou sempre atrasado aí, né, gente? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.